A verdade é que ninguém me mandou criar um canal no YouTube. Eu tô fazendo isso por livre e espontânea vontade. Diferente de quando a gente tava na escola, a gente fazia tudo conforme mandavam a gente fazer. E depois que a gente sai da escola, depois que a gente sai da faculdade, a gente fica um pouco perdido, porque o sistema tem isso. Você vai fazer o que te mandaram fazer. Por isso que é tão difícil para as pessoas começarem uma coisa sozinha, do nada, do zero, que nem um canal no YouTube, que é o que eu tô fazendo agora. Pra mim tá sendo uma experiência, por enquanto, extremamente vergonhosa, porque eu tô falando pra câmera e me vendo falar sozinho pra câmera. Então, cara, pra mim, sinceramente, ainda não tá fazendo tanto sentido isso, mas eu acho que no futuro vai fazer. E o que eu queria falar nesse vídeo era justamente sobre a época da escola. Cara, no momento que eu tava na escola, eu nunca pensava em seguir esse caminho do desenvolvimento pessoal. Eu era totalmente magro, eu tinha o cabelo comprido e eu tava com uma mecha desbotada e, cara, eu tava cheio de espinha na cara. E aquele ponto eu já tinha perdido totalmente a esperança de melhorar e algum dia eu ia ficar bonito. Então eu tava só basicamente aceitando o jeito que eu tava. Eu não tava mais me sentindo bonito, eu já tava. Cara, eu tava totalmente desesperançoso. E isso não faz muito tempo. Eu tinha mais ou menos uns 20 anos. Fazem 2 anos. 2, 3 anos, vai. E, cara, nessa época, eu e meus amigos, a gente eram todos muito parecidos, assim. A gente era totalmente magrinho, a gente tava, cara, com espinha na cara, com todo mundo com o cabelo grande, todo mundo nesse mesmo estilo, que basicamente jogando o dia todo e reclamando da vida. Essa época foi a época que eu mais reclamei da vida da minha vida toda. Porque, cara, eu tinha aquela aparência e aquilo não me ajudava em nada, sabe? Aquilo só me entristecia. E aí eu ficava com aquela insegurança: será que eu corto meu cabelo? Será que eu não corto meu cabelo? E aquilo de cortar o cabelo ou não, na verdade foi, particularmente pra mim, foi meu primeiro passo pra querer uma mudança, pra querer melhorar as coisas. Só que eu não tinha coragem. Eu tava sem coragem. Então, foi nesse momento que eu entrei na academia e mesmo morrendo de vergonha de fazer as coisas, bem magrinho, bem todo cheio de espinha, morrendo de vergonha, eu vi o pessoal, todo mundo bem forte, o pessoal, assim, aparência bem mais saudável do que a minha lá na academia. E mesmo assim, foi uma persistência que eu tive. E na verdade, é nesse intervalo de tempo, dos 20 anos aos 25, eu ainda não alcancei os 25, eu tenho 23, mas é mais ou menos nessa faixa de tempo, nesse período, que você vai ver as pessoas que tiveram uma evolução da escola pra cá. E, cara, a grande maioria, eles acabam continuando na mesma. Porque, na verdade, isso de você ficar culpando coisas terceiras que não tem a ver com você é a pior coisa que você pode fazer. Vai te colocar num limbo que a culpa nunca vai ser sua porque você não melhorou. Você sempre vai falar que tá sem tempo e você sempre vai voltar àqueles vícios antigos de ficar o dia inteiro scrollando no TikTok e no Instagram e ficando, cara, jogando videogame o dia todo. Então, esses vícios vão ficar te prendendo pra melhorar. E como eu fiz pra conseguir sair daquele limbo que eu tava, daquele status de preso na minha própria. Cara, preso na minha própria tristeza, na minha própria frustração de vida. O que eu fiz pra conseguir sair disso? Bom, primeiramente eu comecei a definir metas,
mas metas não tão difíceis de ser alcançadas. Como, por exemplo, eu comecei a me alimentar melhor. Então eu comecei a definir metas, ir para academia, me alimentar melhor. Por exemplo, já é um ótimo começo. E, em segundo lugar, eu comecei a pensar no que me segurava. O que estava me segurando de alcançar essas metas. Então, vícios, provavelmente... cara, o que me segurava de não ir na academia? Ficar jogando o dia todo. Ficar assistindo besteira o dia todo. Ficar, cara, confortável em casa. O que foi na época do lockdown me acostumou a ficar em casa o dia todo e era isso. Isso me prendia muito. E, cara, crenças também, coisas que eu acreditava. Eu via outras pessoas da minha idade ficando boas, ficando bonitas de aparência, ficando. Isso tudo pela internet, né? Ficando bem financeiramente, conseguindo alcançar um físico legal na academia. E eu não conseguia acreditar que eu conseguia ficar daquele jeito. Eu não conseguia acreditar que eu conseguia sozinho melhorar. Então, isso era uma coisa que me prendia muito. E mesmo com essas coisas me prendendo, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ficar parado. Mesmo que, cara, demore muito pra ter resultado, ou que eu nunca alcance o resultado que eu quero, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me mover. Então aquilo foi algo que eu consegui quebrar, foi uma barreira que eu consegui quebrar pra conseguir finalmente começar alguma coisa sozinho e conseguir evoluir. A próxima coisa que foi muito importante eu começar a fazer, depois que eu me livrei dessas crenças que só me seguravam, eu comecei a executar as coisas. Então, eu estou usando esse caderno aqui para escrever meus roteiros. E se eu começar a folhear as páginas para trás, onde está escrito os meus roteiros, tem muita coisa escrita que eu comecei escrevendo. Se eu começar a folhear as páginas para trás, cara, eu vou ver que tá escrito muita coisa. E aí foi aí que eu comecei a querer executar de fato as coisas. Cara, tá escrito coisas como YouTube Shorts, TikTok Dark, como eu começo uma marca de roupa. E, cara, essas coisas, elas foram passos muito importantes pra minha vida. Porque foi aí que eu comecei a querer executar, foi aí que eu comecei a querer me expor na internet, porque, cara, pra mim, particularmente, é muito difícil me expor na internet. Me dá muita vergonha, eu não tô conseguindo falar direito ainda. Mas isso é uma coisa que eu vou melhorar com o tempo. Então, vamos lá, ó. Aqui tá um monte de coisa que eu escrevi. Cara, TikTok Dark, associado da Amazon, tráfego orgânico, tráfego pago, produtos vencedores. Cara, tá escrito um monte de coisa aqui. E a verdade é que eu não preciso me frustrar por causa disso. Porque eu tava estudando, eu tava querendo começar a fazer alguma coisa. Só que, tipo, isso tem um espaço de mais de um ano, cara. E esse foi o meu erro. Eu fiquei pensando, e se eu começar a fazer isso? E se eu começar a fazer aquilo? E, cara, isso serviu de conselho pra mim. É como se eu estivesse falando comigo há uns 1 ou 2 anos atrás, cara. Só para de pensar. Só para de pensar e começa a fazer alguma coisa. Age. Você precisa começar a fazer alguma coisa. Não importa se você começar com TikTok Dark, com vídeos pro YouTube, com querer vender alguma coisa em algum lugar. Cara, só simplesmente começa, cara. Não fica pensando. Quanto mais você ficar pensando, menos isso vai te ajudar e mais tempo você vai demorar pra começar. Então, cara, só começa, independente de qualquer coisa. Eu resolvi começar com o YouTube. Eu resolvi começar em várias coisas. Eu já tentei criar uma marca de roupa. Eu tentei começar, eu fracassei. Então, cara, quanto mais você fracassar, mais você vai aprender. Então, eu acredito que essa seja a conclusão desse vídeo. Basicamente era isso que eu queria dizer. E é isso aí, valeu.